mas nós temos falando diretamente do Maracanã o nosso querido Marcos Coelho, porque hoje tem Flamengo e Cuiabá e o Flamengo precisa se reabilitar. Marcos! Amigos ligados aqui no Papo de Bola. Rogério, acho que eu nunca cheguei com um cenário tão bonito quanto nesse programa, né? E direto no Maracanã para falar dessa noite, uma noite especial, uma noite de jogo do Flamengo, sempre um momento que gera bastante expectativa. O rubro-negro recebendo o Cuiabá aqui no estádio, partida que terá início às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília, e uma expectativa muito grande sobre qual será o desempenho da equipe do Flamengo nesse compromisso. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre clima, ambiente e outros fatos, porque vou reservar esse primeiro momento para falar de campo e bola, como vai o Flamengo para esse jogo, algumas opções do técnico Dorival Júnior para esse compromisso, por sinal, o primeiro jogo do Dorival comandando o Flamengo nessa passagem aqui no estádio do Maracanã. Ele mantém o Diego Alves no gol, na zaga Rodrigo Caio poupado, sequer foi relacionado, será preparado para os 2 jogos com o Atlético Mineiro que estão por vir, o primeiro no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro e o segundo na quarta-feira da semana que vem, jogo de ida das 8ª de final da Copa do Brasil. Esses 2 jogos no Mineirão têm uma carga física muito forte, por exemplo, marcar o Hulk e aí o Rodrigo Caio sendo preservado para esses compromissos. Dupla de zaga então será formada por Davi Luiz e Pablo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas retoma a posição, ele que vinha sendo titular, mas na estreia do Dorival, o Felipe Luiz foi quem começou jogando. No meio de campo, 2 mudanças, uma óbvia, a volta do Arrascaeta, ele estava com a seleção uruguaia, entra no lugar do Thiago Maia. Com isso, o Andreas Pereira joga um pouco mais recuado e fica ao lado do João Gomes, que entra no lugar do Arão, ou seja, um meio de campo bem modificado, tanto nas mudanças técnicas quanto também na disposição tática, se levarmos em conta a mudança de posicionamento do próprio Andreas Pereira. Sendo assim, o Flamengo vai a campo com Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse Flamengo que vai jogar aqui no Maracanã para aproximadamente 40 mil pessoas, essa expectativa, e tentando quebrar uma marca incômoda. São 3 derrotas consecutivas e a zona de rebaixamento ficou bem perto, Rogério. Pois é, esse é o nosso querido Marcos Coelho, com imagens lindas do Maracanã, muito bonito, né? Mesmo vazio, o Maracanã com imagens maravilhosas do nosso querido Marcos Coelho, trazendo tudo sobre o Flamengo. Esse é o programa Papo de Bola, sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da tarde. Eu queria te propor, amigo, que você que gosta do programa, entre lá no YouTube, Tudo Azul Move, dê um like no programa, você ajuda na divulgação desse programa. O YouTube entende que o programa está sendo assistido e passa a divulgar mais o programa Papo de Bola. Para fechar, mais um boletim do nosso querido Marcos Coelho, com essa cena maravilhosa diretamente do Maracanã. Marcos! Rogério, estou de volta aqui no Maracanã, agora para falar um pouco sobre um fato que foi internamente celebrado no Flamengo. Nosso ouvinte, nosso telespectador, nossa audiência de um modo geral que acompanha o noticiário do Flamengo sabe que existe, ou existia, né, vamos conjugar dessa forma, um problema muito grande no que diz respeito à recuperação dos jogadores machucados, aqueles atletas que sofrem lesões, sejam musculares ou sejam contusões por pancadas sofridas. Existiu uma demora muito grande na volta de alguns jogadores e algumas lesões reincidentes, jogadores que tinham muitos problemas musculares. E podemos falar agora pela primeira vez, depois de muito tempo, que o departamento médico do Flamengo está vazio. E aí, para comprovar isso, é bom me ressaltar aqui as ausências da lista de relacionados para o jogo de hoje. O Santos está recuperado de lesão, mas
ainda readquirindo a forma física, não foi relacionado. Talvez para os jogos com o Atlético ele seja uma opção para o gol. Tanto que o Diego Alves ele vai ser o titular e, só como informação complementar, o Hugo realmente está barrado. Tem a situação que envolve o Rodrigo Caio, já mencionamos antes, poupado. Marinho suspenso pelo 3º cartão amarelo. E além desses casos, 2 jogadores que recentemente estavam no departamento médico. O garoto Matheus França, que sofreu uma fratura na perna no jogo com o São Paulo, bem no começo do Campeonato Brasileiro. E o zagueiro Fabrício Bruno, que teve uma lesão complexa, uma fratura no pé na final do Campeonato Carioca, no jogo de ida, ou seja, no final do mês de março. Houve ali um desentendimento sobre qual o procedimento mais adequado, de tal forma que ele passou por uma cirurgia recentemente. Mas os dois estão à disposição da preparação física e, num cenário otimista, existe a possibilidade até de ficarem à disposição ainda no final do mês de junho. O prazo é para o mês de julho, mas talvez em julho, junho, finalzinho do mês de junho, eles já estejam à disposição do técnico Dorival Júnior. Ou seja, o departamento médico vazio, um fato a ser celebrado nesse momento para o Flamengo. Fechando aqui o nosso noticiário, vou sair um pouco da frente, desejando até amanhã, Voltamos com informações na quinta-feira sobre o desenrolar desse jogo Flamengo e Cuiabá, e com a imagem do Maracanã, palco de 2 finais de Copa do Mundo. Um abraço, Rogério. Abraço, Marcos Coelho, que imagem linda, com essa imagem do Maracanã deixada pelo nosso querido Marcos. Nós vamos encerrando o Papo de Bola, prometendo voltar amanhã às 5 da tarde. Eu, Rogério Maria Braga, junto com o jornalista Wellington Campos, Marcos Coelho e Cláudio Rezende. Muito obrigado, amigos, e até amanhã às 5 da tarde. Abraço.